Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. É uma quarta-feira, está recomeçando a Copa Libertadores para Grêmio e para Internacional. Mas antes eu quero falar com uma secadora do programa, chamada Andressa Xavier. Seria também um registro importante no programa, né? Eu confirmo que foi secação de live, aquela risada de nervosa, como essa aí do Malenotti nesse momento, sabe? Dizendo, não, ele não vem, de jeito nenhum vai ser apresentado, mas, né, Pedro, com aquele medinho... Vai que, né? Vai que. A minha risada, se sair, é só de nervosa mesmo. O Andressa, Pedro, o que eu recebi muito, você deve ter recebido, o pessoal todo do Sala deve ter recebido em maior ou menor quantidade, mas nas tais redes sociais, território livre do linchamento, eu recebi muita insatisfação dos gremistas e das gremistas. Uma sensação geral, não de todo mundo, mas de bastante gente, de frustração, porque alimentaram uma expectativa e à medida em que a live foi se desenvolvendo, algumas pessoas, eu não vi a live, mas algumas pessoas que viram foram se desencantando dela, seja porque não gostaram da participação do Cortez, porque não gostaram da brincadeira que o Cortez fez sobre o Cavani, seja porque não gostaram da participação que não pareceu muito espontânea do Renato Portaluppi. Eu estou falando de relatos que eu vi de gremistas que estavam, de modo geral, frustrados com o que viram, à exceção de uma coisa, Pedro. Da linda camisa número 3 que o Grêmio apresentou. Que camiseta bonita. Frustrados com a live. Quando eu vi a camisa também, Maurício, eu pensei, esse azul celeste aí, meu Deus do céu. Mas, gente, é legal colocar uma coisa assim. Primeiro, esse programa aqui falou por A mais B que não tinha apresentação, não tinha anúncio, né? A gente tá isento dessa cobrança, vamos dizer assim. Eu tenho recebido... Grêmio, Duda. O pessoal reclamava do próprio Grêmio, não era da gente, claro. Né? Não, Maurício, se tu recebeu, tu não tem noção do que eu recebi, cara. Tu não tá entendendo. Tu não tá entendendo o que eu tô recebendo até agora e quero nessa aqui levada, também... né? Não, é muito pior. Foi muito gentil. Mas é porque daí tem torcedor que coloca a responsabilidade nas tuas costas ainda, Duda, por mais que tu tenha dito. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas tu sabe como é que é o torcedor, né? Eu sou testemunha, quer dizer, eu e todo o Rio Grande do Sul que ouviu, que o Duda tem dito, estava dizendo que não tinha nenhum anúncio, né? Quer dizer, foi dito pela rádio, vamos dizer assim, que não ia ter nenhum não, anúncio. Falamos isso, mas eu acho que Cavani, o que mais pega, o que mais pega, tá? É que assim, se cria, primeiro a expectativa foi criada também pela torcida, mas também um pouco pela maneira com que o Grêmio tratou a própria live, sabe? De anunciar, depende no Twitter, Celeste. Por mais que ela realmente fosse celeste, isso cria, às vezes, indiretamente, uma coisa. Mas só para concluir, senão vai ficar na metade. Porque realmente a cobrança, e não é em cima de mim, é em cima do Grêmio mesmo. Óbvio que o Grêmio deve estar tomando pancada pra caramba, principalmente na parte em que entra a parte do Chile, né? Em que há a transmissão ao vivo e os jogadores acabam não dando entrevistas, colocam o Gui Azevedo para falar, uns moleques, né, da base, assim, vamos dizer assim, e os jogadores não estavam muito ali dando recado. O Cortez pega e aí ele faz uma brincadeira que soou infeliz, né, pelo ambiente. O Cortez pediu desculpa depois na sua rede social, mas é que eu acho que o que tem que ficar muito claro é que, assim, se espera de um clube do tamanho do Grêmio algo, e quando esse algo não é entregue, a frustração é muito grande. Eu não estou falando só do Cavani, tá? O do Cavani, o Grêmio não tem culpa, porque essa perspectiva, essa expectativa nem foi o clube que a alimentou. Foi de fora para dentro, é verdade. Foi de fora para dentro. Mas, assim, a live em si, quando tu imagina uma live em que vai passar no PFC, né? Ou seja, vai ter mais do que só o YouTube. A perspectiva ontem era de, acho que mais de 200, 300 mil pessoas podem ter visto a live. É que tu vai entregar um produto realmente redondo. E aí vem com algumas falhas. Realmente a gente soa não desdenho, mas é um pouco caso, um pouco cuidado. E isso transmite pro torcedor uma sensação ruim, cara. E eu tô tentando medir as palavras, tá? De verdade. Mas eu acho que foi ruim, cara. Tem algo aí no meio aí que tu tá dizendo aí, Duda, que não foi bem assim. Eu acho que a direção alimentou, sim, essa expectativa aí. Ela alimentou, seja pela declaração do Romildo, que disse, alguma coisa pode acontecer, porque o
o Cavani ficou impactado pela reação da torcida. Essa frase do Romildo foi gasolina na fogueira mesmo, sabe? Excitou toda a direção do Grêmio. E do Paulo Luz, que disse que ia ter uma contratação bombástica. Isso, ia chegar lá. E antes disso, naquele jogo que o Grêmio perdeu ou empatou, o Paulo Luz dizendo que ia ter uma super contratação, que esperasse que ia ser. E durante todo o tempo, houve essa não assim alimentando, mas não desestimulando, sabe? Então, aí esse negócio da Celeste e tal, não sei o quê. A indicação era de que aconteceria alguma coisa mesmo. E eu acho que a direção fez de propósito, para usar como cortina de fumaça mesmo, por causa do rendimento o marketing, do time. Davi. O marketing. Mas foi contra marketing, né, amigo? Foi contra marketing, porque o resultado hoje é uma quantidade enorme de gremistas. Eu não estou falando nem de colorados aliviados, como a risada do Rafael há pouco. Os colorados aliviados de que não havia nada, não é deles que eu estou falando. Eu estou falando do que recebi, e o Duda deve ter recebido 10 vezes mais, de gremistas, e não estavam bravos conosco. Estavam incomodados e frustrados com o Grêmio. Não só pelo Cavani, mas pela live em si. Mas de outra parte, Maurício, aí se porque isso começou com a própria torcida do Grêmio, lá no começo. Teve a primeira lenha na fogueira, que foi... Não, foi um argentino, um jornalista argentino. Ele começou. O jornalista argentino, o Sebastião, que colocou a lenha na fogueira. Mas o assunto Cavani começou quando o Uruguai veio jogar na Copa América, recebeu gentilmente uma camiseta do Grêmio, e o próprio Cavani gentilmente se manifestou. E a partir dali o torcedor do Grêmio começou a criar isso, né? E aí depois veio o Sebastião, veio o presidente do Grêmio, e isso ficou maior. Mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Se o dirigente do Grêmio, a torcida do Grêmio, depois desse fenômeno, porque foi um fenômeno mesmo, né, de rede social, de Cavani vem, não vem, se ele nem o presidente Romildo sequer tivesse sondado o Cavani, que foi o que ele fez, na verdade, fez uma sondagem lá com a gente, não deu, fechou a porta, mas eu cumpri a minha função aqui. Né? O que o torcedor do Grêmio estaria dizendo? Não estaria reclamando, puxa, mas nem tentou, olha só. Né? Então, involuntariamente, o Grêmio acabou entrando numa onda que já existia e, de alguma maneira, tirou dividendos isso. E vou te dizer, até nós da imprensa, de alguma maneira, tiramos dividendos, porque a gente acabou tratando de um assunto que estava colocado ou a gente não teve audiência por isso também. Então, eu acho que foi uma onda, um fenômeno de redes sociais que todo mundo surfou. Me tirem uma dúvida, eu também não vi a live. Em algum momento da live foi tocado no nome do Cavani? O que eu ouvi, não. Não. Então esse é um assunto que, na verdade, ele não está arquivado, né? Porque o Cavani pode decidir até o dia 4 ou 5, uma coisa desse. Não, ele está livre, Guerra. Não precisa prazo, ele é jogador livre no mercado. Não, mas 5 é a inscrição na Champions, isso, Guerrinha. Ele está livre, mas de olho na Europa. Isso. Entendeu? Se a Europa fechar as portas, aí é outro problema, ele vai olhar para outro lado do mundo. Primeiro ele está dando atenção para a Europa, não tem nenhuma dúvida disso, que apesar do dinheiro todo que ele tem, ele não vai abrir mão de ganhar mais. Toda vez, o cara é rico, sim, mas ele quer ganhar mais, porque se ele ganhar menos, a riqueza dele vai diminuir. Então, ele quer ganhar mais. Então, ele está olhando para a Europa. Mas não está arquivada a situação. Só que a gente precisa botar os pés no chão. O Grêmio tem capacidade financeira para trazer o Cavani por 2 milhões e meio por mês? Não tem. Nem o Flamengo, não tem. Porque tu vai gerar um desconforto no vestiário. Pega a bola, dá para o Cavani. Aqui no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético, no Inter, aonde for, dá para ele, 2,5. 2,5 tem só 10 para passar pela frente, ele vai passar. Então, tem uma série de detalhes que o torcedor, o emocional do torcedor, não deixa parar para pensar. E precisa pensar nisso. O dirigente, eu estou com o Davi, eu acho que o assunto Cavani foi levantado com uma segunda intenção, para mudar o foco do momento atual que o Grêmio vive. Mas aumentou o ressentimento, o Grêmio não está bem, o Grêmio compreendo tá com você, mas aumenta o ressentimento, entendeu? Os gremistas hoje estão bravos. A frustração, a volta disso, Guerra, ela é muito grande. Claro que encobriu. Nos últimos dias o torcedor do Grêmio não quis saber da atuação contra o Fortaleza. O Grêmio fez 4 jogos
que era para fazer 12 pontos, o Grêmio fez 5. O Grêmio perdeu pro Sport em casa, né? O Grêmio teve o jogo contra o Fortaleza no final de semana. O Grêmio ganhou do Bahia, é verdade. Mas o Grêmio de 12 pontos, que era para fazer 12, que era para engatar a recuperação, o Grêmio fez 5. Claro, encobriu a questão, o Cavani encobriu esse momento ruim do Grêmio. Mas isso tem um prazo, e não é um prazo muito longo. E hoje a torcida está muito indignada. Eu acho que a direção do Grêmio, embora ela não tenha em nenhum momento confirmado, o presidente Romeu deu aquela entrevista em Salvador dizendo, a gente apresentou uma proposta, e aí ouviu, mas é algo fora. Mas em determinados momentos a direção do Grêmio sugestionava. Ela ficava naquele, sabe, quem sabe, deixava uma fresta aberta, e pro torcedor que está ansioso, que quer a recuperação do time, que quer um grande ídolo, o torcedor se agarra no primeiro galho que passar. Ô, Léo, deixa eu te dar uma manifestação. O torcedor, na verdade, deduziu. Foi uma dedução do torcedor. Entendeu? Porque muitas e muitas vezes a gente ouviu antes dessa última declaração do presidente Romildo Bolzan, ele mesmo ter dito que o Grêmio era inviável. Tirem o cavalo da chuva, não tem condição nenhuma. Aí de uma hora para outra apareceu a frase que o Cavani ficou impactado. Bom, a surpresa para mim seria que se o Cavani, desempregado, e lá no fundo da sua cabeça não pensasse também na América do Sul, tivesse dito assim, eu não tenho nenhum interesse em jogar no Brasil. Aí me surpreenderia. Mas ele ficar impactado, ele vai ficar impactado se aparecer o CRB. Porra, que legal, é uma chance. Claro que vai. Então, é cortina de fumaça. O Grêmio sabia desde muito cedo que não tinha condições financeiras. O Grêmio brigou para renovar o contrato do Ferreirinha, rapaz. E o Ferreirinha é um cheque. O Cavani não é. Mas ao mesmo tempo, Guerra, em que o presidente dizia, Maurício, que é fora dos nossos padrões, é fora... Mas se ele quiser ter uma outra ideia de vida, ficar perto da família, e o Grêmio é candidato. Esse mas alimentou a torcida e criou essa corrente. Ô, Léo, deixa eu pegar a sua vírgula aqui, porque em relação ao que o Guerrinha e o Davi defenderam com toda a lógica do mundo de que o Grêmio fizesse isso como cortina, como marketing, a live do Grêmio teve 3 dígitos de gente olhando no país inteiro, mas o quanto isso virou anti-marketing me parece resumido numa mensagem que acaba de chegar para mim de um instagreiro nas redes sociais, que é o seu Maurício, e o rapaz chama Michael Menotti. Aí eu olhei aqui e pensei, Michael Menotti, só por Michael Menotti, podia ser um colorado fazendo de conta que era gremista. Eu fui lá na capa dele, como é que chama a rede dele, e ele diz, e lá na capa diz que ele é gremista por opção, por paixão, é advogado e tal. Mas enfim, é um gremista de certificado. E o texto dele para mim é um resumo de grande parte das coisas que eu recebi desde ontem à noite, e eu quero mostrar com esse texto, muito rápido, o quanto isto virou anti-marketing. Se a ideia do Grêmio era marketing, o quanto virou anti-marketing. Diz ele, Maurício, cara, nossa live ontem foi um fiasco. Não pela não apresentação do Cavani, mas pelo contexto no geral. Jogadores fugindo do repórter, Cortez fazendo piada com a torcida, muito desorganizada, viramos piada mesmo. Aí ele bota um emoji de uma figurinha triste. Eu não estou dizendo que isso é o pensamento de todos, mas este pensamento do Michael Menotti aqui, do nosso ouvinte, ele resume grande parte das coisas que eu recebi e talvez resuma grande parte das coisas que o Duda recebeu numa escala muito maior. Ô Maurício, desculpa aí, eu não vi a live, tá? E eu só acompanhei o resultado, assim, a repercussão dessa brincadeira aí do Cortez e tal. Vocês poderiam me dizer o que foi exatamente a brincadeira do Cortez, que eu não sei o que foi? Ele pega o microfone, Davi, e é uma entrada ao vivo lá do... Acho que é ao vivo, eu não sei se era ao vivo ou se era gravado. Dos jogadores ao vivo. No restaurante do hotel, onde o jogador Danilo Cortez diz, eu vou apresentar aqui a grande atração, o jogador e tal, e ele sai caminhando e a câmera sai atrás dele, e aí ele abraça o Alisson. Esse é o grande jogador, e o Alisson entra na brincadeira. O Cortez não se deu conta, ele não tem maldade, né? Descontraído, não teve maldade. E aliás, o Cortez é uma grande figura. É um cara que merece um belo perfil, porque ele é uma figura, uma baita conversa. Ele não teve maldade, mas no contexto todo, caiu muito mal pro torcedor.
Sim, o torcedor é aquela expectativa, né? Não, e logo... ele reconheceu posteriormente nas redes sociais ali, pediu desculpa mesmo, dizendo assim, eu nem imaginava que na hora de fazer a brincadeira o tiro saísse pela culatra da forma como foi mesmo, né? Então ele se desculpou depois. Né? O que fica claro é que o Cavani continua sem clube, que até o dia 5 ele tem que fechar contrato com o clube europeu se ele quiser ficar por lá. E se até o dia 5 ele não estiver no Grêmio ou não fechar contrato, ele poderá vir para o Grêmio. E aí, numa situação financeira melhor... Eu já sei que o Cavani não vai fechar com o Benfica. O Benfica ontem, o grande Benfica do grande Jesus, infelizmente foi eliminado da Champions League por um time maravilhoso, um adversário maravilhoso. Eu sei que o Benfica está quebrado, está comprando jogador em tudo que é lugar. O cara, quando tem uma granada na mão, é muito fácil matar os outros. Eu quero ver matar com pinico. Com pinico eu quero ver matar. A pinico não se usa mais, Guerrinho. Isso faz tempo, ontem caiu isso fora. é antigo. Pinico não é pinico. O homem caiu fora ontem. E olha, o time homem reforçou, hein? O homem reforçou, hein? O homem mandou buscar zagueiro Bull, zagueiro belga. Everton, mandou buscar. Aí foi lá e perdeu, tá fora. Ele vai querer o Jeromel. Um lugar a menos que o Cavani vai trabalhar. Quer ver outra coisa que você pode ter certeza, Pedro? Tudo que nós estamos falando sobre essa mágoa evidente dos e das gremistas em relação à live, o Grêmio ganha o jogo hoje à noite e essa mágoa vai embora na mesma hora. O torcedor do Grêmio e a torcedora do Grêmio, eles estão ressentidos, eles estão saudosos de um resultado grande para comemorar. O resultado com o Bahia foi animador se você completasse logo a seguir com uma vitória em casa contra o Fortaleza, para dar rumo na campanha do Brasileiro. Não aconteceu. Agora, na Libertadores, você ganha um jogo como esse fora de casa, você já fica lá no alto do seu grupo, certamente a mágoa da live já dança, o próprio Cavani já fica uma coisa mais distante. O gremista está precisando de boa notícia, Pedro. Imagina se o torcedor do Grêmio pudesse ter ido à arena nos 3 últimos jogos. Ele teria visto uma derrota para o Caxias, uma derrota para o Sport Recife e um empate contra esse último. Hein? Quem foi o último? Foi Fortaleza. E então, o Goianiense, né? Um empate com o Goianiense. Não, mas esse foi lá, não tinha comido o jogo. Esse foi lá. Esse foi lá. Tá. E ele veria nesse conjunto de 9 jogos, o Grêmio empatou 6 vezes. 6 vezes. E aí empatou com o Goianiense, aí empatou com o Fortaleza, sabe? Com times fracos, que perdeu 2 vezes. O Grêmio perdeu 2 vezes. O Grêmio perdeu... Não, perdeu pro Sport. Só pro Caxias, né? Sport e Caxias. E pro Caxias no Gauchão, Mas o Pedro, sabe então, que hoje... o time está jogando pouco, né, Davi? Hoje nós começamos um timeline com o Noriega, Maurício Noriega, que Sim. Amigo de todos nós, e, gosto muito do Noriega e conhece muito futebol. E aí eu estava comentando que ele escreveu o livro do Rivelino, né, que foi, para mim, o grande craque que eu vi jogar. Lançou aqui o livro, inclusive, também. Um monstro, né? E eu estava perguntando se o Brasil tinha outros jogadores assim, para despontar, vamos dizer, né? Ele citou 4 jogadores, 2 do Grêmio. Ele citou aquele Patrick de Paula, do Palmeiras, o Veron, o Gabriel Veron, do Palmeiras também. Sim. E o PP e o Jean-Pierre. Tá? E aí, eu lembrei, estava pensando nisso aí, que eu concordo com ele, que são realmente talentos. Né? O Jean-Pierre é um jogador que ele tem que ser trabalhado pelo Grêmio, porque ele tem um tipo de jogo, ele tem uma... E eu muitas vezes critico o Jean-Pierre por ele não ter certa iniciativa de vez em quando, né? Mas ele tem que ser trabalhado pelo Grêmio. O Renato tem que fazer com que haja uma possibilidade de o talento dele ser explorado, ser desenvolvido pelo time, porque ele é um talento diferente dos outros. Até o Noriega comparou com o Falcão, eu não compararia com o Falcão, acho que é outro tipo de jogador, o jeito que ele se movimenta, o jeito que ele joga, como ele bate na bola, né? Mas ele é inegavelmente diferenciado dos outros. E isso aí, o Jean-Pierre para mim é um símbolo, assim, digamos, a forma como o Jean-Pierre não está sendo aproveitado no time do Grêmio, e que mas poderia... ele está sempre com lesão também, né?
Também tem isso. Mas também as lesões do Jean-Pierre, a lesão do PP, outras lesões que estão acontecendo, as expulsões, tudo isso aí demonstra um certo descontrole do Grêmio. Certo descontrole. E me parece que isso está acontecendo, Diogo. Parece que o time está descontrolado. Nesse momento, 6 jogadores do Grêmio, estão entregues ao departamento médico por lesão muscular. Deixa eu só dar um depoimento rápido sobre essa questão do Davi, de como assim os nossos colegas jornalistas do centro do país e de outros lugares, eles ficam embevecidos com o Jean-Pierre, isso é uma realidade. Eu lembro quando eu estava lá antes da semifinal da Libertadores, contra o River, estava sentado lá vendo o treino do Grêmio, estava o Paulo César Vasconcelos, que ia ser o comentarista do jogo pelo Sport TV, estava ele e ele ia ser o comentarista. E aí ele viu o Jean-Pierre e disse, olha só o que joga o Jean-Pierre, e aí imediatamente, isso no treino, Pedro. E aí começaram outros jornalistas, até argentinos, quem é esse? Então, assim, as pessoas ficam embevecidas com o estilo do Jean-Pierre. A gente o Tostão, lembra, Diogo? Ele já bate na bola diferente, né, Diogo? Ele bate na bola diferente. Isso, então tem se espera nacionalmente do Jean-Pierre, não é uma coisa nossa, não é algo nosso, assim, sabe? Era o Villani, o narrador, e ele dizia a mesma coisa. E aí o Paulo César Vasconcelos, que já é um cara mais da antiga, enfim, lembrava de jogadores do Botafogo, do Rio, enfim. Então, tem um certo romantismo em torno do Jean-Pierre que não pode ser perdido por essas questões que o Davi disse, né? Dele ser um jogador mais competitivo. Exatamente, ele não pode ser, o Grêmio não pode perder esse valor, sabe? Um jogador diferente desses, de repente por simplesmente assim, achar assim, não, vamos fazer com que ele reaja. Ele é um jovem, tem que cercá-lo de alguma forma e fazer com que ele se transforme na valência que ele parece ter, né? Eu recebi uma genial agora aqui. As duas coisas mais esperadas do ano pela torcida do Grêmio têm as mesmas letras: Cavani e vacina. Espetáculo. Tá bom, tá muito boa. Olha aqui, o doutor Eduardo Galia diz o seguinte: o resultado da live foi o congestionamento no site que esgotaram as novas camisas celestes. Fora isso, pífio. Bom, já é um resultado bom, parabéns. Pífio? Tá? Pífio. Eduardo Galia, que é dentista, torcedor do Grêmio, que manda esta informação. O que eu temo, Davi, eu concordo com tudo que vocês disseram aí em relação ao Jean-Pierre, também sou admirador, que o futuro dele tem uma semelhança com o Ganso. Pois é, esse que é o perigo, né? E o Grêmio não pode deixar isso acontecer. Mas será que é só o Grêmio? Tem que cercar esse rapaz, tem que fazer com que ele seja, em vez do Ganso, seja um pré-rivelino. Pré-rivelino. Tá bom, olha aqui, ó, chegou o Gibo álcool, 70 aerossol, 1h33. Que tal fazer pagamentos e transferências? Sabe? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Coisa dramática. É que é a mesma coisa. Vou te interromper aí, o líder inestimável guru, desculpa te interromper para dizer que o Cicobi, tá, Pedro? Que seja qual for o seu plano com o... Nossa, que carteiraço, hein? Credo. Não, mas é de Libertadores, né? Noite de Libertadores. É bom vocês falarem, ele é diretor da rádio, hein? Líder do Gauchão e líder do grupo da Libertadores. Não, é que eu ouvi líder, aí eu já ligou meu alerta aqui. O que tu acha, Malenotti? Eu acho que tu tá certa, até porque é o líder do grupo também, né? Na Libertadores, né? Então não, é líder em tudo. Depois de secar uma live, tu tem direito a tudo. Nunca vi secar live. Um troço impressionante que aconteceu no Rio Grande do Sul ontem à noite. Não, eu fiquei só de antena ligada, não assisti a live, eu fiquei de antena ligada. Vai que acontece alguma coisa, né? Ô Pedro, pega um copo d'água. E eu, em minha defesa, eu tava falando com o marido da Andressa, né? Eu conversava com ele aqui pela Gaúcha, com ele e com o Lucianinho nessa mesma hora. Também tem o álibi, não vi nada. Eu falei do líder na volta, Davi, na verdade foi para tentar dar um susto no Pedro, para ver se passava o soluço. Já que não dá para dar um susto, Pedro, pega um copo d'água grande, um canecão desse d'água, toma 20 goles sem respirar. Aí tu vai passar o soluço. Então, morre. Alívio, Pedro. 20 goles sem respirar, passa o soluço e você morre. Não sobra nada. Bem amigo, Davi. Deixa eu propor uma abordagem aí do assunto da liderança do campeonato, Pedro.
Liderança do campeonato, quero te avisar o seguinte, o Cudê não pode contar com 10 jogadores entre suspensões e lesões. Toma água, Pedro. A minha abordagem enquanto toma água aí, Pedro, é a seguinte: o jogo do Inter, apesar das lesões, tá? Porque tem lesões no Grêmio também, enfim, as lesões do Inter, mas o jogo do Inter é mais fácil, entre aspas, pela questão do ritmo de jogo, do América tá chegando agora com 2 jogos apenas, ter perdido seu treinador, ter perdido seu artilheiro, ou não? Ou o jogo é igual para os dois? Do Inter é mais fácil, eu acho, né? O do Inter é mais fácil. O Inter é o Inter em Porto Alegre, né? Sim, o outro está em ritmo de jogo e está liderando o campeonato chileno, mesmo que não tenha pontos na Libertadores, né? Não, o Inter é mais Ele fácil. perdeu para o América de Cali. E o Inter está mais encaixado. O jogo da Católica, Pedro, o jogo da Católica, ele é decisivo para a Católica. Porque se ela não ganhar nessa noite, ela tá fora da Libertadores. Porque ela vai fechar o turno com 0 ponto, no máximo 1. Eu não acho que o jogo seja mais fácil. Eu acho que o jogo é mais ganhável. Isso. Troca para menos difícil, Guerrinho. É mais ganhar. Fácil não é. Fácil não é, porque o Internacional está com problemas. O Internacional perdeu para um time com 10, rapaz. Perdeu com... Tinha jogadores para enfrentar. Hoje nem jogadores tem. Ele vai escalar de centroavante. Ele vai escalar de centroavante. O Abel não pode nem arrumar briga hoje. Briga, não pode brigar. Tem que ser zagueiro hoje, Pedro. Os brigão estão fora. Estão tudo fora. Eu quero saber, Guerrinha, me responde, Guerrinha. O Abel vai ser centroavante ou vai ser o Moledo? Pedro, eu vou esperar para ver o Abel. Sinceramente, eu acho que o jogo hoje era um jogo pro D'Alessandro, por exemplo. Entendeu? Se é um time que vai jogar fechado, que tu vai ter que ter inteligência para furar as linhas, tu tem que ter a bola para chegar lá nos jogadores à frente. Mas eu acho que o D'Alessandro não vai jogar. O Internacional vai num campo pesado, vai optar por carregar a bola de novo. É uma estratégia equivocada, mas, sei lá, é jogo que o Inter tem a obrigação de ganhar. Não pode deixar de ganhar, porque senão daqui a pouco vai ter que decidir a sua vida em Cali. Não é legal isso. Pode a Cali golear até o América lá, não tem problema nenhum. Mas o melhor é tu decidir na tua casa, no teu lugar. Então eu acho que o jogo hoje é um jogo que o Internacional tem que ser inteligente, o Internacional tem que ser veloz, o Internacional tem que ter capacidade, coisa que não se viu no domingo passado. E eu volto a dizer, domingo passado tinha as peças para jogar, né? Hoje o Internacional está sem várias daquelas peças, está fragilizado. Então o jogo é complicado. E o do Grêmio também pode ter certeza que também é. O Grêmio está num momento que não inspira essa confiança toda. O adversário é fraco, não tem ponto. Sim, eu sei disso. Mas os jogos que o Grêmio tem enfrentado aí também são com adversários que eram muito menores do que o Grêmio. O problema é que o Grêmio caiu de qualidade e está dando chance para o azar. Mas no caso do Inter, Guerrinha, não pode jogar o D'Alessandro e o Nonato, por exemplo? Patrick, o Nonato seria uma peça bem importante, D'Alessandro e Galhardo. Não pode jogar os dois. Mas existe peças ali o suficiente para se fazer um bom jogo, contanto que se ache um esquema adequado para acomodar todas as peças certas, nos lugares certos, né? Pelo que eu vi aqui agora há pouco, que passou no Globo Esporte, eles estavam cogitando que logo após a linha defensiva viesse o Johnny, fazendo a função ali, e depois no meio estava entre Lindoso ou Nonato, e lá na frente entre Abel e D'Alessandro. Então, para mim, já começa errado essa possibilidade. O Abel e o Galhardo podem ficar lá na frente, mas o D'Alessandro não pode ser cogitado a fazer uma função de segundo atacante. Ele tem que vir para ficar no lugar do Lindoso e do próprio Nonato, para ter ele ali como uma figura criativa, como uma figura que realmente faz a bola correr, faz a bola andar, e obviamente assim que ele der a sua contribuição, como ele faz sempre, aí sim se coloca ou o Nonato ou o Lindoso, mas não, que essa dúvida, Rafael, essa dúvida remete a um jeito de jogar do Inter que nós reiteradamente já vimos dar errado. Desta vez não seria o Musto com o Lindoso, seria o Johnny. Seria o Johnny com o Lindoso, né? O Johnny é bom jogador, mas o Johnny é um daqueles jogadores, na amostragem que nós temos, parecido com o próprio Lindoso, com o Musto, que são jogadores que funcionam na primeira posição.
Quando você adianta qualquer um deles, você tira o cara do lugar. Eu lembro do Argel tentando fazer do Rodrigo Dourado um segundo volante. Não aconteceu, porque o Rodrigo Dourado é muito bom primeiro volante. A característica dele é de protetor da zaga e um bom primeiro passe. E depois ele pode chegar eventualmente na frente, como o próprio Lindoso faz. Então, ao invés de Johnny com o Lindoso, eu gostaria de ver, para o Internacional ter mais trabalho de bola no setor de meio campo, a presença do Nonato. Por isso que eu reforço, né, que o Johnny dispute a vaga com o Lindoso, né? Sai o Johnny e o Lindoso. Mas essa é uma questão do Nonato, que ontem o Guerra trouxe a informação do Edenilson, que né, a saída do Edenilson está muito iminente. Essa é uma questão que ela vai se impor e ela vai ser definitiva logo ali na frente. E o Nonato não tem essa característica do Edenilson, né? De ser essa linha de 3 meias, ela é fundamental nessa ideia de jogo dele, porque são os caras que empurram o adversário para trás, que marcam. Sustenta. O Nonato era mais técnico, né? O Léo, o Al-Ittihad não tá aceitando que o Edenilson fique até o final do ano? Não estaria, porque aí vai pagar valor inicialmente. O Inter pediu isso, né? Que ele ficasse até dezembro, né? Isso, mas ele não, o Al-Ittihad não quer, porque tá pagando, vai querer levar, né? E o Inter topa o negócio, porque é um jogador de 30 anos, né, Guerra? Eu não sei se vai ao preço que me contaram. Me contaram que é 7 milhões de dólares. Olha, se é esse o preço, se for esse, Guerra, o Inter bota o Edenilson dentro do avião. Se for 7 milhões de euros, vão 2 seguranças para evitar que o Edenilson vá para o banheiro. É tudo pro Inter? É tudo pro Inter esse 7 milhões? O Edenilson é 100% do Inter. Pô, então é uma bela de uma venda, hein? Tem que botar 2 seguranças, porque ele corre muito, né? Pode fugir dos caras. Nossa, esse jogo de hoje... Aí ele vai correr rumo a esse dinheiro, isso sim. Mas essa São 35 milhões, né? Mas essa é uma decisão, Davi, que sinaliza o que tu pretende para a tua temporada. Se tu tem um grupo que ele já não tem tantas variações assim, é um grupo que tem muitos jovens que estão começando, que são talentosos, mas tu não tem jogadores experimentados para rodar tanto. E tu pega um jogador que nessa ideia de jogo ele é chave, tu não tem substituto, vender esse jogador, claro que o clube precisa de recursos, eu entendo, mas vender esse jogador é uma mensagem de que o que tu pretende para tua temporada? Eu concordo, só que esse é um jogador que já não é mais jovenzinho. Tem que ver o jogador também, né? Ele não é mais jovenzinho. Vai enriquecer 2 gerações. Ele vai enriquecer 2 gerações da família com esse negócio. Tem isso aí. E o jogador ele deve estar angustiado, né? É um jogador de 30 anos, que se não sair agora, vai sair quando? Não vai sair mais? Né, que vai render uma grana legal. E o clube não tem o que fazer. Tem o que fazer. Agora, sobre o jogo de hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O América de Cali, que vai ter a chance de jogar com o Internacional na casa dele, no retorno, ele vem aqui para quê? Para não perder. Sim, vai ser o Goiás. Para seguir, exatamente, ele vai jogar fechado. Bom, um time que joga fechado, tu tem 2 opções para furar o bloqueio dele. Ou com o drible, que o Inter não tem, ou com a inteligência e a velocidade, que o Inter tem, mas parece que não quer usar. O Inter prefere carregar a bola. Mas o Inter é de roubar a bola do adversário. Mas o adversário não vai sair lá de trás. Ele não vai sair, ele vai defender. Então tu tem que ter inteligência. Caiu o Guerrinha, eu acho. Tem que ter a velocidade para surpreender o adversário, né? Eu acho que ele até ia falar inteligente. Eu gostaria de ver uma preleção. Tu pega a bola, D'Alessandro, tem 3 na tua frente, tu dribla os 3, hein? Dribla os 3, coloca a tua velocidade em jogo, vai no fundo e cruza. Porra, mas aí é demais. Aí é demais. Não, D'Alessandro, vamos fazer o seguinte. Tu fica, como é que tu sabe jogar? Eu sei servir os caras, então tu vai ser o garçom. Tu vai jogar aqui. Vamos deixar para driblar os caras lá da frente que podem driblar e tem velocidade. Não é o teu caso. Ainda mais com o teu biotipo violento que tu tem para enfrentar o corpo, né? Do meio de 4, 5 zagueiros. Mas vem cá, estão fazendo tudo. Seria bom reiniciar ali. Uma outra questão do Inter. Tem 2 coisas aí, né, Diogo? Tem o lado do Inter e seus desfalques, tá? E sobretudo, a amostragem do jogo contra o Goiás. E de outro lado tem um time que jogou 2 vezes depois da pandemia, em 6 meses.
Não, Isso o cenário também é ruim, né? Sim, sem dúvida. O cenário do adversário do Inter é muito complexo, né? Pode colocar nessa conta, Diogo, a logística para eles chegarem até Porto Alegre, né? Porque não foi uma viagem simples. Por isso que o Inter não pode negociar ponto hoje, porque esse mesmo perrengue que o América de Cali enfrentou agora, a gente vai enfrentar para ir até a Colômbia. Né? Trocaram de treinador, perderam jogadores importantes, enfim, o seu artilheiro inclusive. Mas algo assim que é preocupante no Inter, a gente já fez várias referências aqui, mesmo quando o Inter ganha, né? Porque o Inter entrou em algum momento ali naquela história de que ganhou, tá tudo maravilhoso, não tem que corrigir nada. Não, pode corrigir mesmo quando tá ganhando. A saída de bola do Inter sem o Cuesta, ela vai ficar muito prejudicada. E os times que colocam 3 jogadores para fazer a saída de 3 ali do Inter, dos 2 zagueiros mais o Johnny, que vai ser o personagem de hoje, complica, atrapalha. Contra o Ceará, o Inter sofreu pra caramba até fazer o resultado no finzinho do primeiro tempo. Mas tu tem o zagueiro que não sabe fazer isso, muda a forma de jogar, né? Ou será que vai morrer abraçado com a forma de jogar com um cara que não sabe fazer? Esse é um assunto, porque como disse o Guerrinha, hoje é um jogo que o Inter vai propor o jogo. E aí o Inter começa a propor desde lá de trás, desde os seus zagueiros. No jogo contra o Ceará, eu me lembro, antes do Edenilson fazer aquela jogadaça e cruzar pro Galhardo começar a matar o jogo no finzinho do primeiro tempo, o Inter estava sofrendo, estava atrapalhado. Tu acha que ele tem que botar o Moledo de centroavante ou o Abel Fernandes? Eu acho que tem que ser o Abel Hernandes, né? Que é a condição. Se tiver o Leandro Fernandes, eu vou te dizer, eu até acho, que eu não sei como é que tá o Leandro Fernandes, né? Mas eu acho que um time tem que ter um atacante com alguma vocação de velocidade e drible. O Leandro Fernandes é o mais perto disso. Ele entrou no segundo tempo lá contra o Goiás. Ele entrou no segundo tempo. Claro que ele é um jogador que deve ainda estar precisando de ritmo de jogo, mas ele fez algumas evoluções pelo lado direito, com alguma velocidade, fez alguns cruzamentos, eu achei bem interessante. Assim como eu achei interessante também, e que acho que deve ser uma solução para o Grêmio já hoje, o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou aos 42, 43, e ele teve 3 ou 4 iniciativas, uma hora o cara quase fez um pênalti nele, que o Everton não fez no tempo todo que está no Grêmio, menos aquele gol lá em Caxias, que foi um golaço. Ele sai jogando, Pedro? Pois não sei. Mas aí é que tá. Como o Ferreirinha e o Leandro Fernandes, eles estão na mesma situação, embora o Ferreira ele tenha participado na retomada de alguns treinos da transição, mas são jogadores que estão desde o Ferreira antes, né? Eu acho que o Ferreira não joga desde fevereiro. É muito tempo, e aí teve essa longa parada. O Ferreira ficou treinando com personal trainer, ficou fazendo trabalho, mas não é o mesmo que seguir trabalhando em grupo. O Leandro Fernandes também. Conseguiu fazer mais que o Everton mesmo. Mas vai assim. jogar o Luiz Fernando, ele está atrás do Luiz Fernando, Pedro. Ele está atrás do Luiz Fernando. O Luiz Fernando teve 15 ou 20 minutos no... O Léo até pontuou que eram 20 minutos. Por aí. O tempo que ele teve em campo. O Luiz Fernando melhora o Grêmio. Porque ele deu ao Grêmio algo que no primeiro tempo ninguém tinha. Iniciativa. Ele pegou a bola pelo corredor esquerdo e tentava driblar o cara. Errou 2, 3 vezes, mas na 4ª vez passou. Quando ele passa por alguém, nesses times fechados, porque a coisa mais fácil no futebol e na vida é destruir. Construir é infinitamente mais difícil. Então os caras botam as tais linhas de 4, às vezes é só uma linha de 10, é um monte de gente atrás da linha da bola, dando bicuda pro alto e rezando para Deus. Então quando você pega um time desse, o drible é que vai lhe dar a diferença. Porque você passou por um que não é mais adversário para você. Você obriga alguém a sair do seu lugar para lhe marcar e alguém vai ficar livre. Mas para isso, Pedro, é preciso driblar. E o Luiz Fernando tentou e o Ferreirinha é um driblador. O pênalti foi nele, né? O pênalti foi no Luiz Fernando, não foi? Foi no Everton, passe do Luiz Fernando. Foi no Everton, isso, passe do Luiz Fernando. E o Everton pelo meio, né? Porque o Renato fez esse movimento. Ele bota o Luiz Fernando, eu até achei que ele ia colocar o Alisson pelo meio. Que no primeiro tempo o Alisson estava jogando pelo meio. O Alisson é um jogador que enveredava sempre pelo meio para deixar o corredor pro Orejuela. E eu achei, vai botar o Alisson. E aí ele colocou o Everton no meio e o Everton não saiu tão mal assim. Porque o Everton, tecnicamente, ele é um bom jogador. Agora, a surpresa foi o Luiz Fernando. Ele ficou, Maurício, exatos 24 minutos em campo até a expulsão. Foi o tempo que o Grêmio melhorou. Empatou e melhorou. Eu acho que joga o Luiz Fernando na esquerda e a discussão que pode existir para o Grêmio é Isaac ou Robinho. Robinho, quando tem entrado, tem melhorado também. O Isaac tem bons momentos ali, como meia central, né? Fazendo gol. É verdade. Esse é um debate aí que o Renato vai ter que trabalhar para o segundo tempo também, né? Porque vai ser um jogo complexo, enfim. Mas o Luiz Fernando eu acho que joga. A minha dúvida é se joga Darlan ou Lucas Silva.
Eu tenho uma outra dúvida, Se eu conheço o Renato, ele deve estar louco para botar o Lucas Silva. E tem uma outra dúvida. Sempre um jogador mais forte, né? Para dar uma segurança maior aos zagueiros. Mas não estava dando. É melhor. Tava Bom, dando. se tecnicamente ele for mal, o que a gente vai fazer, né? Não, por isso agora, que ele jogar estava com mal. dois baixinhos, dois anõezinhos ali na frente dos zagueiros, isso não beneficia os zagueiros. Não dá. Aliás, eu continuo atrás de grama sintética, de um homem grande, volante, aquelas coisas. Não abandonei nada. Você está com sonhos maravilhosos, meu homem do soluço. Você Maurício, quer tapete para botar uma mesa em cima e jantar. Olha o jogo do Palmeiras. Olha o jogo do Palmeiras. O sonho de consumo, uma grama sintética verdinha, daquela borrachinha preta, e um meio-campo com 4 volantes ruins. Não, um volante. Um ruim já basta, É verdade, ruim já assim acaba como o Inter com o foi time. campeão do mundo com o Elton Monteiro e Edinho. Mas não eram volantes aí já era ruins, 2. Eram você tá botando volantes ruins na conta? O Edinho e o Elton Monteiro? Pô, e o Edinho jogou muito naquela final. E o Wellington Monteiro não errava passe, hein? Lembro que o Carioca, porque o grande auxiliar do Paulo Doni, durante muito tempo, grande Carioca. Oliveira. Isso, baita figura e tal. E ele dizia, o time tem que ter homem grande, Claro. E é verdade, ó. O Pedro quer homem grande no time. Esses dois está atrás de um homem grande, né, Pedro? Claro. Então vai de repente lá na Sojipa, pega os caras que fazem salto e altura, que são grandes, e bota os caras lá. Se o problema é a altura, só a barbada. Não tem problema. Grande tem, não é mas que tem que ver se os caras jogam. O cara que tem mais corpo, ele tem vantagem também. E se ele jogar com mais corpo, então Deus me livre. Não disseram isso pro Xavi e pro Iniesta. Não disseram isso pro Xavi e Iniesta, eles passaram a carreira inteira ganhando título. Que inferno. O Pelé, com seu 1,70m, coitado. Vocês viram o Walter ontem, falando em corpo? Pô, o Walter matou os caras na altitude, rapaz. Tava 2 anos sem jogar. Eu vi a emoção do Walter foi um negócio comovedor. Pela primeira vez eu vi um time, pela primeira vez eu vi um time na altitude que daqui dentro de casa cansado antes do que o visitante. Mas eles não tinham jogado, né, Guerrinha? Esse é o problema. Foi o primeiro jogo deles. Aí está a explicação. Se o Walter entrar em forma, puxa, e mantiver... ele não vai entrar. Não, porque ele ele sabe, ele é um centroavante tanto, né? Ele é o melhor do Brasil se ele entrar em forma. Sim, Davi, nossa, joga demais. Eu uma vez entrevistei um preparador do Goiás, o Leonardo e o Davi. O preparador do Goiás, quando ele estava no Goiás, e ele disse o seguinte, que se ele emagrecer não é a mesma coisa. Que assim, é errado a gente imaginar que ele tem que ficar magrinho, fininho, com barriga tanquinho para ele ser um baita centroavante. Ele tem uma dá X para ele. Ele gosta de perdeu 20 quilos. Também não precisa exagerar, né? Mas é que ele tem uma compleição que se ele emagrecer demais, ele perde algumas valências, entende? Claro, se der para ficar sem aquela pochete ali, tá beleza. Mas emagrecer muito não dá. Ele ficou suspenso, né? Foi o primeiro gol dele em 2 anos. Ele perdeu 20 quilos. E quando ele estava no Fluminense, eu me lembro que o Jô, na época do programa do Jô, fez uma entrevista maravilhosa com ele. No meio da entrevista, ele e o Jô começavam a falar de receita, de bolachinha. E o Walter disse, olha, eu precisei me reacostumar a jogar como magro. É diferente, porque ele, gordinho e pesado, ele dá tapa na bola, ele se movimenta menos. E como magro, mas eu tenho a receita aqui. Galeto Mamma Mia... o Walter falou em coxinha depois contra o Coritiba. Tá? Depois do jogo Coritiba, ele disse que queria comer coxinha. Leite LG Gaúcho. Tradição e qualidade desde 1959. Ou seja, pede um galeto ou pede uma pizza do Mamma Mia. Walter faz suas refeições, ele estará muito bem alimentado, com produtos de primeiríssima qualidade, pronto para exercer a sua nobre profissão e para justificar que ele é um dos grandes centroavantes do que ontem, tendo entrado nos últimos minutos do segundo tempo, nos acréscimos, fez o gol que deu a vitória para o Atlético Paranaense. Antes que você chame notícia na hora certa, estamos na hora do elogio. Quero elogiar a nova música que entrou ontem, hoje, nos esportes, a nova música do Acústicos e Valvulados. Que beleza, parabéns, Rafael. Tá dançante, obrigado. Um embalo delicioso, muito bom. Muito obrigado, muito bem. Maurício. Coisa boa. Samba? É um samba? Não, é rock, rapaz. Rock aí, Maurício, rapaz. Rock bom. Isso aí, coisa boa. Grupo IASA apresenta BMW 118 Sport. Esse negócio do cara dançar só samba, isso é tudo conversa fiada. Quando sobra uma prenda legal, tu dança a ponto de Umbanda, rapaz. Isso, ponte Umbanda, tango figurado, qualquer coisa. Tá bom. Intervalo comercial, voltamos em seguida.
Volta 2h03, Andressa Xavier nos atualizando naquilo que está acontecendo aí por esse mundo. O estilo. É o estilo, tá? Estilo, volante. Não, ofensivo, dois zagueiros e dois volantes para enfrentar o Lanterna com 10 homens. Eu acho maravilhoso. Dois volantes. Quer mais ofensividade que isso? Isso. Até o zagueiro foi achei super. Contra o Atlético Mineiro aqui no segundo tempo também, eu vi um time muito ofensivo no segundo tempo. Ficou encolhido o tempo inteiro ali contra aquele Atlético que não conseguiu fazer gol. Bom, mas vamos adiante. Aí a outra mentira que me contaram, Andressa, é que tinha que ficar em casa, porque em casa não tinha. Agora está todo mundo na rua e não tem mais problema. Ou tem menos problemas. Como assim, então, Pedro? Que mentira que te contaram? Acho que a mentira está em outro lugar, viu? Porque os números demonstram que não era mentira, que era necessário cuidar em algum momento. Mas agora está todo mundo na rua e está caindo o número. Aí, por isso? Pois é, porque o número caiu exatamente porque se segurou no início, Pedro. Ninguém ficou esperando o leito aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Alguém ficou, não, né? Porque o Leonardo não tem explicação para aquilo que ele me contou. Diminuiu os leitos. Deixa eu só me meter aí, Andressa. Enfim, é quase impossível, né, Guerrinha? Também não quero dar uma bola nas costas da Andressa, porque é quase impossível ter todos os dados e as respostas à disposição. Mas ontem o Jornal Nacional ele indicou um número alta de mortes no Rio Grande do Sul, né? Mas tu tá falando assim 94, que mas é que o fato de ter, eu acho que é isso, né, Andressa? O fato de ter uma alta de mortes não quer dizer que esteja descontrolado, né? Porque a gente vinha num período de baixa grande, né? Não, e ontem nós tivemos 94, foi a atualização de ontem, mas o que se leva em conta sempre, Diogo, esses são os registros, né? São as semanas epidemiológicas, e aí a gente está na semana 38, tá? As semanas são numeradas desde o início da pandemia, nós estamos na semana 38. Nós tivemos na semana 31 o maior número até aqui, que foram de 407 mortes naquela semana. E aí a gente tem um gráfico que mostra que subiu até a semana 31 e depois foi caindo. Então, a gente tem um pico ali naquele desenho, não estou dizendo que é o pico da doença aqui no Rio Grande do Sul, mas que vai descendo depois. Então, a gente não pode analisar um número sozinho, né, que é o número de registro de mortes de ontem, mas sim o contexto. Então, e também a desaceleração. O secretário de Saúde aqui de Porto Alegre fez uma explicação que eu achei bem interessante no Atualidade essa semana. Ele falou que se preocupava mais quando tinha 70 pessoas e um ritmo descontrolado de internações aqui em Porto Alegre, ou se encaminhava para isso, e por isso foi necessário que as pessoas ficassem em casa, colocassem o pé no freio naquele momento, porque se todo mundo naquela hora precisasse de leitos aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, não teria disponível, porque é uma pandemia. Agora, o ritmo hoje é menor, por isso que está crescendo menos, e está crescendo numa velocidade menor o ritmo das internações. E deu tempo, sim, do Estado dobrar o número. Tinha 933 leitos lá no início da pandemia, em março, e agora tem mais de 1.800. Então, dobrou o número de leitos também pelo SUS aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu levantar. O Leonardo não respondeu. Andressa tem que ser zagueira do Inter, não leva a bola nas costas nunca. Deixa eu levantar uma... Tô aí, é só me escalar, o Diogo. Deixa eu levantar uma questão, até para ouvir a opinião de vocês. O Internacional, de um tempo para cá, tem poupado muito o seu time titular, e até por algumas razões assim que a gente até pode entender. Só que nesse time titular tem uma presença que é constante, seja reserva ou titular, que é o Lomba. Vocês não acham que o Lomba não está num momento legal? Ele tomou um gol agora contra o Goiás, uma bola completamente defensável. Ele foi salvo contra o Atlético Mineiro quando o Zé Gabriel tirou uma bola em cima da linha. Foi salvo contra o Bahia quando o Abel Hernandes tirou uma bola em cima da linha. Vocês não acham que ele não está num momento bem, num momento legal e que, de repente, poderia se aproveitar do Danilo? Por que não testá-lo, né, nessas partidas, pelo menos, né, Guerrinha? Colocar de vez em quando o Danilo, né? Já que tem revezamento no time. O que tem sido feito, né, Davi? Tem sido feito, eventualmente, é o goleiro reserva, em outros clubes, o goleiro reserva ter uma chance a cada 2 ou 3 jogos, ou numa outra competição. Isso acontece muito nos grandes europeus. Tem o goleiro das Copas e tem o goleiro dos pontos corridos. O Marcelo Lomba, para mim, domingo, tomou frango, não foi só falha. Ele ficou com as penas na mão, porque a bola era muito defensável. Mas eu ainda acredito que ele é titular do Inter. Uma troca agora seria precipitada, me parece. Mas eu reconheço que o frango que ele tomou não foi só falha, não. Foi frango contra o Goiás.
o que me chama a atenção também, né, já que o assunto é esse, é aquele velho assunto do psicológico mesmo, né? Porque uma coisa é o goleiro tomar um frango, como foi o caso mesmo, né? Uma falha, enfim, e aí levanta, pega a bola, dá um bico pro meio do campo, chuta a trave, dá uma concha no zagueiro que estiver passando na frente e tal, grita com o time todo. Mas o que a gente viu foi o Lomba tomando frango e, cara, ele ficou deitado alguns bons segundos, absorvendo aquele tufo, né? Então acho que essa reação, assim, que eu gostaria de ter visto mesmo, né? Mas também, obviamente, isso é da personalidade de cada pessoa mesmo, mas eu gostaria que a reação dele pós-tufo fosse mais furiosa mesmo, né? Mas a gente sabe que ele é um goleiro tranquilo, que ele é um goleiro, uma personalidade tranquila também. Não posso ficar exigindo uma atitude contrária ao que é a personalidade dele. Eu, como torcedor, só gostaria de ter visto isso, né? O Lomba tomou aquele frango sem asa ali, ficou com as penas do frango na mão, mas que levantasse e gritasse com todo mundo, assim como o Pedro faz com a gente, quando a gente erra. Tem absorvido Pedro tufo, é muito Pedro? duro. Tu tens absorvido tufo, Pedro? Hein? Tenho, Mas tu né? absorve Vocês me botam numa sinuca de vez em quando. Olha aqui, deixa eu lembrar aqui que nós estamos. O Pedro antes ali, eu teve um problema, eu tô com a internet oscilando muito aqui na minha casa, então toda hora tá caindo. Mas quando eu voltei, eu vi que o Pedro tava falando da questão do domingo, em duas né? vezes, né? Eu achei estranho o Tu mentiu silêncio pra mesmo, mim. Léo. Não, Achei estranho o Mentiu que ele silêncio, era jogava a internet. pra frente, que ele era Que eu agressivo, que ia pra cima. O Cudê, aí eu vejo ele jogar com 2 volantes e 2 zagueiros contra o Lanterna do campeonato com 10 homens. Tu mentiu pra mim, rapaz. Não, mas ele não jogou com 2 zagueiros. Ele tira o Pedro Henrique, coloca o Lindoso e puxa o Musto pra zaga. Ele colocou o que ele tinha. Ele tinha de opção ofensiva no final de semana o Nonato, o Bosquilho, o Thiago Galhardo e o Fernandes. Não, Aí ele tinha o Rodrigo Moledo, centroavante. Sim, mas aí o Moledo entrou aos 42 de segundo. Aí já que é desespero. O Inter só cruzava a bola pra área. Quero saber quem é que vai jogar de centroavante hoje. Quem é que vai jogar, o Abel ou o Moledo? Centroavante não, hoje. É o Abel, óbvio que é o Abel. Aliás, o Abel, e até eu citei isso no Esportes ao meio-dia, o segundo gol do Ceará é de uma característica do Abel, porque ele marca a saída de bola, provoca um lateral, até uma coisa louca, porque tá dando um carrinho na bandeirinha de escanteio, eu fiquei impressionado. Aí na cobrança de lateral, a bola vai pro goleiro, tem a saída errada e gol do Inter. É a ideia de jogo dele, por isso até acho que joga o Abel hoje. Mas vai jogar o Abel. O Moledo foi uma questão de desespero. Não conseguia por baixo, o time Inter só cruzava a bola, botou o cara para tentar cabecear. Não, 60 cruzamentos para área. Ainda bem. Então nós temos que botar na conta do Cortez uma assistência para gol naquele lateral que ele cobrou. Porra, aquilo é uma assistência, cobrou um lateral tentar. Espetacular, claro. Não, mas a gente vê que dá pra ver que a marcação da saída de bola não é ocasional, que os caras não perdem a bola porque é acidental, é porque marca a saída. O oitavo zagueiro do Inter virou centroavante. Tu vê o que é o milagre da metamorfose. Tu estudasse isso no colégio, metamorfose, né? O bicho vira outro, troço. Tinha cabelo. O Moledo sofreu o problema da metamorfose. Ele era zagueiro titular, virou segundo zagueiro, virou terceiro zagueiro, virou quarto zagueiro, quinto zagueiro, oitavo zagueiro e depois virou centroavante. Tudo isso aconteceu com o Moledo esse ano. Mas isso mesmo com essas questões, a gente não pode esquecer que o Inter é líder do Brasileirão, que o Inter é líder do seu grupo, que o Inter é um time que leva poucos gols, é um time que faz muitos gols, que o Inter tem o goleador do campeonato. Mesmo com esses atropelos do Moledo de centroavante, e foi um ato desesperado, a gente precisa levar em conta também que os números são positivos, né? Eu não acho um erro isso aí que está acontecendo. Eu acho uma descoberta do treinador. O treinador descobriu que o D'Alessandro é segundo atacante, que o Moledo também pode ser centroavante. Eu acho que isso aí ele está testando. Daqui a pouco ele encaixa. Mas quem sabe o Cudê agora que está se ambientando ao futebol brasileiro também não se ambientou com a música brasileira e conheceu o Metamorfose Ambulante do Raulzito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? O D'Alessandro nunca está em no Goiás. O D'Alessandro, o menino Prachedes a gente pode até isentar e deve Léo, vou deixar uma coisa, Guerra, mas vou te deixar uma coisa bem clara, Léo. Contra o Goiás.
falou. Aí não deixar fez a diferença também. Dá pra ouvir. Vou te deixar uma coisa bem clara, Léo. O D'Alessandro nunca está em campo quando joga de segundo atacante. Não é que ele está, Mas ele é que está ele não tem presença como jogar física. na linha Ele de não três, tá... Guerra. Não, ele tem onde jogar onde ele quiser no Internacional. Ele joga mais que os outros. Não Léo. joga mais, Guerra. Ele Não joga. mais. O problema do D'Alessandro não é jogar. O problema do D'Alessandro que vocês batem, inclusive tu todo dia, é que ele não tem mais perna. Jogar ele sabe. É diferente entre jogar e ter perna. Tu mesmo diz isso. Não, Jogar ele sabe. Para jogar na função que o Edenilson, o Patrick e o Bosquilha fazem, não tem. Naquela Não função tem. Ele tem que jogar onde ele sabe jogar. Ele é armador. Mas ele é armador. Quem tem que correr tem mais 8 para correr para A ele. ideia de jogo do Inter, Guerra, não tem mais o armador clássico. A ideia Não de tem. jogo do A Inter ideia é o de que jogo nós do vimos Inter contra o não Goiás, tem. levantar a bola Bom, na área. Mas contra o Goiás ele estava em campo, levantaram bola em campo. Exatamente, inclusive com ele não em campo. soube aproveitar a maior característica dele, que é, mas que é ele o tava em cabeceio. campo, mas em É o a característica cabeceio, o dele não é o D'Alessandro passe não em soube profundidade. aproveitar. Eu acho Mas que tem que então, tirar ele do time. Não, Ele tem que aproveitar melhor o cabeceio. Fala tu. Senão já fica Não, falando é em que cima o do D'Alessandro estava em campo. O D'Alessandro estava em campo e tu tá me dizendo que ele tá em campo para quê? Para cabecear? Não, ele tem que estar em campo para criar. Quem está criando é o Musto. Mas por É o que ele não Musto, criou tá errado. domingo, Guerra? Por que ele não criou domingo? Porque o homem Ele botou tava ele em de campo. segundo atacante. Não, Segundo Guerra, ele atacante ao Guerra, lado do Galhardo. Guerra, tem uma variação no time do Inter, é por isso que hoje eu acho que joga o Abel, que quando o Inter joga com o D'Alessandro, essa marcação elevada, essa marcação avançada, o D'Alessandro, pela característica dele, e tecnicamente ele é superior, eu concordo contigo, tecnicamente não tem ninguém melhor do que o D'Alessandro no Inter. Mas pela característica dele, o que ele faz? Ele tenta marcar pressão, mas ele sempre é um jogador que ele recua, porque ele é meia de origem, para ter a bola, para começar a iniciar as jogadas. E ele fez isso contra o Goiás, ele não conseguiu ter a vantagem, por quê? Porque o Goiás estacionou um caminhão, Scania, e mais um ônibus na frente da área. E aí poderia ter 10 D'Alessandro que teria ficar cruzando bola na área. Eu nunca vi um armador jogar de segundo atacante, ter que criar de segundo atacante. Eu nunca vi. Pode ser que tenha acontecido. Eu estou esperando que alguém me mostre isso. Um armador colocado como segundo atacante tem que criar. Guerra, Brasil e Bélgica, tá? Brasil e Bélgica. O Lukaku ficou em cima do Marcelo, o Hazard ficou no meio, na ponta, e o De Bruyne veio circular e o Brasil foi surpreendido com esses caras, e o De Bruyne avançado. Ah, bom, mas não, agora Guerra. tu matou a charada. O Internacional é a Bélgica. Ah, não, tu matou a charada. Tá bom, obrigado. Não faz assim. Não faz assim. Não faz. Tu sabe que eu não disse isso. Não faz assim. Tu tá dizendo quem tá citando o exemplo é tu. O Internacional. Um meia jogar de segundo atacante. Eu tô te perguntaram pro treinador do Internacional domingo por que havia cruzado tanta bola. Sabe o que ele disse? Nós não tínhamos opções. Era a única jogada que nós tínhamos para botar em campo, era cruzar em bola. Por quê? Porque ele abriu mão de um armador. Ele colocou o armador ao lado do Galhardo. Com o armador, Guerrinha. O Inter Qual é o armador do Internacional? Quem é o armador? Vai passar o ano todo. Quem é o armador? Isso. O Inter é um time que ele joga, ele desarma armando. É um time de pressão, de roubada de bola, de transição rápida. O Inter e boa parte dos grandes times que essa ideia do jogo do Inter a gente tá vendo aqui, mas isso aí na Europa é corriqueiro. Eles jogam na base da imposição física, da marcação, da transição rápida, de roubar a bola. Essa ideia do meia que pega a bola, eu não sei se no Brasil a gente tem essa figura ainda. Tá, deixa eu lembrar aqui, ó. Tem poucos, no Brasil tem poucos. Eu vou te dar um só, o Everton Ribeiro, vou te dar. Vou te dar o Arrascaeta, Júnior. Que desde o ano passado joga pelo lado, enveredando para dentro. Bota o D'Alessandro pelo lado, bota pelo lado. Não, ele bota cravado. Estamos nos aproximando da data máxima do Gaúcho, que é 20 de setembro, e ao longo da Semana Farroupilha, as Tintas Killing criaram um circuito de avaliação de lojas de materiais de construção, identificando elas com as cores do Rio Grande do Sul e dando dicas sobre pintura.
Vem aí o Pix, uma inovação que você acessa no seu Banrisul digital para fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Essa novidade vai revolucionar a forma de fazer transações financeiras e os pagamentos são sem tarifa para pessoa física. Não é demais? Acesse o seu Banrisul digital e faça já o seu pré-cadastro no Pix. Banrisul Digital. Horas 22 minutos. Maurício Saraiva, o que é mais difícil hoje, pro Grêmio ou pro Inter? O que é menos complicado? É mais difícil pro Grêmio porque o Internacional na sua casa, mesmo sem torcida, ele vai contar com um gramado muito bom que ajuda o seu jogo. Essa marcação alta referida pelo Léo é verdade. O D'Alessandro, para tentar fazer uma síntese daquilo que estava sendo discutido brilhantemente pelo Guerra e pelo Léo antes do intervalo, o D'Alessandro ainda tem papel a fazer no Internacional, mas efetivamente ele não será, porque nunca foi e não seria no fim da carreira, um atacante como o Thiago Galhardo conseguiu virar. Mas o papel de um criador e um time que vai enfrentar um time tão defensivo como o Goiás foi domingo e como será o de hoje, o D'Alessandro no lugar certo, na função certa, ele tem contribuição a dar. Se ele receber essa bola de costa, como recebeu muitas vezes contra o Goiás, se ele receber hoje de costa se jogar, de fato ele não vai conseguir contribuir como contribuiria tendo o campo aberto. Para isso recua para uma faixa de armação. E acredito que ele tem contribuição a dar sim. Qual é a tarefa mais complicada, Guerrinha? Grêmio ou Inter? Pedro, eu acho que o jogo mais ganhável é o do Inter. Mesmo que o Inter tenha essa tonelada de desfalques aí, né? O Inter vai precisar de criatividade, de inteligência, nem tanto de velocidade, porque tu vai encontrar um adversário muito postado atrás, então a velocidade é o de menos. A inteligência é que vai contar muito hoje, né? A vivacidade, tu encontrar o buraco, aproveitar a bola parada, essas coisas todas, porque todo mundo sabe que o América vem aqui para não perder, para tentar depois decidir na sua casa. O Grêmio vai encontrar um adversário que não tem opção. Vai precisar se atirar para o ataque em busca da vitória, porque senão está fora da competição. Então, de repente, o Grêmio pode, quem sabe, tirar partido disso, também com velocidade, apesar de que o Grêmio está jogando muito menos do que se imaginava. Diogo Oliveira. Não, eu estava ouvindo atentamente aí o briga entre aspas, né, do Léo e do Guerrinha sobre a questão do D'Alessandro. Nem me meti ali, senão sobrava para mim também. Fiquei na minha aqui, tranquilamente ouvindo assim os argumentos dos dois. Tem uma questão do D'Alessandro que é a seguinte, assim, o D'Alessandro, quando ele é escalado numa posição mais adiantada, obviamente quando o time tem a bola ele recua para armar o jogo, porque é a característica dele. E aí o problema é alguém ocupar essa função lá do D'Alessandro. Contra o Goiás ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu. O Inter não colocava jogadores dentro da área a não ser cruzando bola para a área. E se o Inter vai ter que levantar a bola para a área sempre, como única alternativa de lucidez, quando joga com adversários fechados, bom, aí temos de fato um problema. Porque não dá para ficar só levantando bola na área 60 vezes. Então, se o D'Alessandro é escalado lá e vem aqui atrás para buscar jogo, tá bem. Mas alguém tem que ocupar aquela função. E contra o Goiás a gente não conseguiu ver nem ultrapassagem, nem drible de um jogador escalado para exercer essa função. Alguém tem que ficar do lado do Thiago Galhardo. Tem que ter essa postura, assim, característica para fazer isso. E o Inter ainda não conseguiu encontrar essa peça. Esse é um problema. Talvez seja o Leandro Ferreira, mas não tem... Diogo, outra coisa que aconteceu no jogo contra o Goiás é que em nenhum momento houve nenhuma vitória individual de um jogador em cima do outro, da característica do drible mesmo, né? E por mais que ele seja questionado e criticado, o Kudê enxerga no Patrick essa peça possível, né? Porque o Patrick, sim, ele se joga para cima do adversário e ele passa aos trancos e barrancos, mas acaba passando, né? E essa peça realmente fez falta no esquema que o Goiás montou para enfrentar o Inter. Hoje a gente tem essa peça que pode funcionar, até porque o Patrick vem mostrando uma evolução dentro daquilo que o Kudê está esperando dele, inclusive, né? Eu ainda acho que o ideal seja um atacante que drible. O Grêmio está tentando buscar, como diz o Pedro. Eu também acho. O Léo está certo nisso que ele diz. Esse atacante que drible não tem. O Léo está certo nisso. Quem é que tem a parada torta aí? Ou mais torta? Não, mais torta é o Grêmio. Eu digo, o Léo está certo quando diz que o Inter joga sem o armador, né? Ele joga com essa tentativa de pressionar o adversário na saída, aquela coisa toda ali, né? E nesse sistema,
né? O Inter acaba até dispensando um pouco, vamos dizer assim, esse jogador de habilidade, porque ele prioriza a força, a velocidade, a movimentação de seus jogadores, né? Ele dispensa um pouco esse tipo de jogador. Agora, claro, nem sempre vai dar certo, né? Às vezes acontece o que aconteceu aí nesse jogo contra o Goiás, foi o Inter ficou embretado, né? Embretado, a gente via que ele não tinha como sair, né? Leonardo Oliveira, quem tem a pior tarefa? Eu não tenho dúvida de que é o Grêmio, Pedro. O Universidade Católica, embora tudo que a gente já falou e tal, da questão do futebol chileno, hoje ser segunda linha, é um time que tem bons jogadores, vem embalado, e o problema não é nem tanto a Universidade Católica, o problema é o Grêmio, que está jogando muito pouco, né? O Grêmio, se fosse o Grêmio de outros tempos, a gente apostaria no Grêmio. E com muitos desfalques. E a Universidade Católica, eu acho que é um time que vai jogar pela sua vida na Libertadores, ele perdendo, ele está praticamente fora. E tem uma outra questão que a gente acaba não levando muito em conta, porque o nosso patamar aqui de Grêmio Inter é outro. Vale muito na briga, eu acredito que Grêmio Inter vão passar, mas vale muito para a América ou Universidade a terceira vaga que leva para a Sul-Americana. Também tem isso, né, de ter uma competição sul-americana no restante da temporada. Por isso eu acho a partida do Grêmio mais espinhosa. Depois da vitória de ontem, viu, Pedro? Depois da vitória de ontem do Atlético, que era inesperada, né? Porque o Atlético não fazia uma campanha tão boa assim e jogava fora de casa. A impressão que eu tenho é que a lógica será a passagem de todos os brasileiros. E como os argentinos estão começando a treinar, começaram a treinar muito depois... O time que joga na altitude, que está acostumado com ela, cansou no segundo tempo e deu chance, é porque eles não tinham feito nenhum jogo, nem treinamento, coisa parecida. E o Atlético já está em ritmo de jogo, né? Os argentinos perdem... O River Plate vai jogar contra o São Paulo e não jogou ainda. O River Plate, o Boca teve 19 caras com Covid, então aquela candidatura natural dos grandes argentinos, nesse momento, comparados aos brasileiros, até porque a gente começou a ter jogo antes deles, os grandes favoritos da Libertadores da América estão em território nacional. Tá legal. E o Atlético ontem... Eu acho que vão passar todos. Eu acho que vão passar todos, mas tem um que vai ter que tirar sangue da unha, hein? Deixou escapar ontem a chance, que foi o Santos. O Santos deixou escapar ontem, o Santos vai precisar fazer força. Eu tenho que terminar, Leonardo, conta aí de Pedro, só para falar rapidinho, botar o olho no Atlético Paranaense, ontem eu assisti ao jogo, é incrível como esse clube ele vai se renovando, né? E ontem já botou uma gurizada nova, trouxe o Ravanelli, que é um cara que era da Ponte Preta, tem esse Christian que eu estava vendo aqui, que eu fui pesquisar quem é, um jogador de 22 anos, tem passagem pelo Juventude, ou seja, é um time novo, o Atlético está começando a montar um time novo, né, com bons jogadores, tem o Pedrinho, que é um menino, o Fabinho. É um bom time do Atlético, assim, é aquele projeto deles. Eles formam, depois vendem, formam de novo. E tem o Wellington Martins. Então, Pedro, deixa eu só antes de tu chamar o alemão aí, só informar a torcida do Inter que hoje o jogo, por se tratar das 7h15, né, ele vai passar na Fox Sports, né, que é uma TV a cabo e tal. Né, passa na Fox Sports a partir das 19 horas, então para a audiência colorada aí que está afim de assistir o jogo do Inter, temos essa alternativa aí logo mais no final da tarde aí, e que tudo der certo para o nosso lado. Alemão, conta aí, Alemão. Pedro, o Gaúcha Mais vai começar atualizando a situação da região das Missões, um forte temporal no meio da manhã de hoje, vento, chuva e granizo. Estragos, tem problema de falta de energia elétrica, falta de luz, queda de árvores, destelhamento de casas, principalmente em Santo Ângelo e municípios do entorno. Em seguida a gente vai trazer as últimas informações lá do noroeste do Rio Grande do Sul. O Vitor Rosa vai contar para a nossa audiência como ficou o caso, 3 anos depois, das 2 crianças esquartejadas encontradas em Novo Hamburgo. Um caso que teve falhas na apuração policial, prisão de pessoas indevidamente, pessoas que não tinham nada a ver com o caso. E o Vitor hoje vai contar como ficou o caso das crianças esquartejadas encontradas no Vale dos Sinos. E nós vamos receber no programa, para tirar dúvidas da nossa audiência, nesse período em que mais municípios do interior aos poucos estão liberando a educação infantil, a retomada das atividades presenciais com as crianças. Em Porto Alegre tem um debate em andamento
para um calendário de retomada também, vamos receber o Dr. Fabrício Mota. Ele é um especialista, Pedro, supervisor do controle de infecção e infectologia pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre.